Nós já percorremos um caminho histórico na Bíblia Sagrada para entender como é que eles cultuavam. Aprendemos que era sozinho, levantando altares. Depois Deus deu o tabernáculo. Depois Deus deu a oportunidade deles fazerem festas e comemorarem adorando a Deus individualmente em grupos. Depois Deus deu um templo. Esse templo vai ser destruído, reconstruído. E depois de Jesus o culto ficou diferente. Você acredita? E hoje nós vamos fazer o culto depois de Jesus. Diga comigo, depois de Jesus. Depois de Jesus. Como eu te expliquei, no passado eles tinham que levar animais e oferecer aqueles animais em sacrifício. Depois de Jesus, dá uma olhada aí para o seu irmão se ele trouxe um boi. Ou um cordeiro, trouxe? Não trouxe, né? É que depois de Jesus o culto ficou mais simples, mas não menos poderoso, amém? Jesus simplificou, mas não tirou o poder. A Bíblia vai dizer que Jesus morre na cruz como o Cordeiro de Deus. E Ele faz o sacrifício perfeito, não precisa mais oferecer animais. Depois da morte de Cristo, não precisa mais trazer bicho para a igreja. E aí, Renata, e aí que o culto ficou mais simples, porque antes só o sacerdócio podia entrar nos lugares mais secretos do templo, onde era muito santo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre na cruz, o véu rasga de cima a baixo. E agora a gente entra na presença de Deus limpando casa, no meio do serviço, quando a gente fecha a porta do banheiro lá no escritório para orar um pouco, porque está sentindo a necessidade. Então a gente agora entra na presença de Deus quando quer. Sabe por quê? Porque não existe mais um lugar fixo. O templo agora é você. Olha para o seu irmão, ele é templo. Tem uns templos maiores, uns de 1,5 metro, né, irmãos? Porque o arquiteto é o Senhor, ele faz cada um de pé. Então nós vamos aprender agora como é que ficou o culto depois de Jesus, que não tem mais que levar bicho, não tem mais um lugar determinado. Você sabia que dá para fazer culto até em casa? E Deus está nos mandando a fazer cultos em casa. Hoje a gente vai ver um homem chamado Cornélio, que fez um culto na casa dele. Mas foi uma bênção o culto. Que culto abençoado. Está parecendo com o culto aqui da torre hoje. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 30 a seguir, diz assim, ó. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até essa hora, era às 3 da tarde, orando em minha casa, hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Era um anjo de Deus. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão no memorial diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, Pedro, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te mandar. Será que a gente está igual o pessoal da casa de Cornélio? Quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus? Diga amém! Amém! Vamos entender esse culto que Cornélio fez em casa? Vamos começar do zero. Quem é Cornélio? É um nome que vai aparecer aqui em Atos. Ele era um homem do exército romano. Ele era um homem que não era muito bem visto pelos judeus. Ele morava em Cesareia, lugar de Israel. Mas eles não eram bem vistos porque o Império Romano tinha dominado Israel. E ele era um centurião, um chefe de exército. Quais eram as funções de um chefe de exército? Ele tinha que receber imposto. Alguém gosta de pagar imposto? Os judeus também não gostavam. E ele recebia os impostos. Era ordem, era da profissão dele manter a organização na cidade, a ordem. Era da profissão dele evitar qualquer rebelião do povo de Israel contra o Império Romano. E esse homem tinha tudo para ser odiado pelos judeus por todos esses motivos que eu te disse, que são motivos profissionais. Mas se de um lado ele cumpria as ordens,
Ele era gentil, ele não era de Israel, ele era romano. Por outro lado, ele tinha um conhecimento de Deus. Não muito profundo, mas um conhecimento empírico. Ele orava para Deus, ele falava com Deus, ele clamava a Deus, ele jejuava. A gente viu que ele estava de jejum até as 3 da tarde, quando Deus falou com ele. A Bíblia vai dizer que ele tinha algumas qualidades. Ele era piedoso, ele era uma pessoa boa. A Bíblia também vai dizer que ele dava esmolas, ele ajudava pessoas que necessitavam. Mas ele não fazia isso para aparecer, não era da profissão. Isso era caráter de Cornélio. Cornélio era um bom homem. Só estava faltando para Cornélio uma coisa: conhecer Deus mais profundamente. Porque quando ele conheceu Deus mais profundamente, ele deixou de ser um homem piedoso? Não, ele continuou sendo. Mas agora ele era piedoso, agora ele era alguém que orava, alguém que jejuava. E depois que ele conheceu melhor a Deus, ele era alguém cheio do Espírito Santo. Então conhecer a Deus na vida de Cornélio não mudou o seu caráter, porque o caráter dele era bom. O que mudou em Cornélio foi o vazio que foi deixado de lado e o preenchimento do Espírito Santo de Deus. Tem gente boa aqui, mas quando conhecer Deus vai ficar melhor. E um dia ele estava lá vivendo a sua vida, chefe de exército, centurião, romano, recolhendo impostos, vivendo a sua vida, sendo bom, piedoso, honesto. E ele vai orar, e Deus mostra uma visão para Cornélio, uma visão. Nessa visão ele vê um anjo de Deus. Ele teme, olha o temor que havia no coração daquele homem. Ele pouco conhecia Deus, mas já tinha temor. E aí ele teme e treme. O anjo vai dizer uma coisa linda para Cornélio. O anjo vai dizer para ele o seguinte: ó Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Um Deus tão grande estava observando Cornélio. Diz para o irmão que está do seu lado, ele está te vendo. Diz para ele: Renata, mas é um Deus tão grande, mas mesmo a gente sendo pequeno, não fugimos do olhar de Deus. Ele viu Cornélio, ele vê a Lu, ele vê o pastor, ele me vê, ele te vê, ele está nos vendo, aleluia. E aí, Renata, e aí, olha, o que você tem feito está subindo para Deus. Sabe por que nós dividimos o culto em 2 partes? Porque na primeira parte a gente adorou a Deus, então subiu para Deus o que fizemos. Agora na palavra vem o que Deus vai fazer por nós, amém? Cornélio, o que você está fazendo, Deus está recebendo. Essa é a resposta de Deus para a gente aqui nessa noite. Deus está recebendo. Oh, aleluia. Deus está recebendo. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor dá uma orientação a Cornélio. Cornélio, manda homens até Jope, uma cidade perto de Cesareia. Fala para eles irem lá na casa do Simão Curtidor, porque lá dentro tem um homem chamado Simão Pedro. Manda Pedro vir, porque o que Pedro te ensinar, aprende, porque vai ser maravilhoso para a sua vida. Você não é Cornélio, eu não sou Pedro, mas hoje o que o Senhor nos ensinar, a gente vai aprender, amém? Amém. E vai ser maravilhoso para as nossas vidas. A Bíblia diz que ele manda 2 empregados e um bom soldado. Vão 3 homens lá. Esses homens estão a caminho de Jope. E quando eles estão perto de chegar, é relatado aqui em Atos capítulo 10. Quando eles estão perto de chegar na cidade, Pedro, é o dia seguinte, porque eles andavam de camelo, enfim, cavalo, não era como nós de carro. Então demora um pouco, são cidades vizinhas, mas demora um pouco. No dia seguinte, Pedro está lá perto da hora do almoço, sentiu fome, foi orar. Quando ele está orando, Pedro recebe uma visão de Deus. Ele vê uma espécie de vaso que parece lençol amarrado nas 4 pontas, e ele vê animais. Uma visão meio doida, meio maluca. E aí quando ele vê esse vaso que desce do céu para a terra, está cheio de animais imundos, porque os judeus tinham alguns animais que eles consideravam imundos
configuração do corpo. Pedro olha para aquilo e a voz diz assim: mata e come. Ele diz: eu não como coisa imunda. Pela segunda vez, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei, mata e come. E Pedro não está entendendo a visão, e está pensando na visão. E quando ele está pensando naquela visão, os homens chegam na porta de Simão Curtidor, os 3 que o Cornélio mandou lá. Bem na hora em que Pedro está pensando na visão, os homens chegam, batem na porta e perguntam por ele. O Espírito diz para Pedro: Pedro, vai com eles, porque fui eu que mandei eles aqui. O Senhor tem tocado no meu coração que Ele quer trazer de volta a sua igreja visões espirituais. Deus quer dar de novo às mulheres e aos homens de Deus revelações através de visões. É algo que está enferrujado no coração da igreja, porque temos orado muito pouco, mas se a gente orar mais, nós veremos coisas do céu, igreja. O Senhor quer abrir os teus olhos espirituais. O Senhor quer te dar visões. Pedro viu porque orou, orou porque viu e viu porque orou. Aí a Bíblia diz que os homens batem na porta e Pedro diz assim: ó, vem cá, vocês estão cansados, amanhã a gente vai. Coloca eles para dentro. E sabe o que eu acho engraçado? É que Pedro não vai sozinho lá na casa do Cornélio. Ele vai juntar uns irmãos ali de Jope, tudo judeu, e resolve ir lá para a casa do Cornélio, porque crente não gosta de andar sozinho. Crente anda junto e misturado, não é verdade, irmãos? Eu mesmo não ando sozinho, eu ando com a banda. E quando eles não dormem, eu sinto uma falta deles. E hoje nós estamos completos, faz tempo, hein, gente? Hoje nós estamos completinhos hoje. Pedro não quer ir na casa de Cornélio sozinho. Ele nem sabe o que vai fazer lá, mas ele sabe que tem que ir. Ele vai juntar os 3 homens que Cornélio mandou, o povo amigo dele, os irmãos de Jope, e aí no dia seguinte eles vão lá. Você imagina que Cornélio estava como, irmãos? Meu Deus, será que eles vêm? Será que estão chegando? Será que eles já estão vindo aí? Como será que vai ser, hein? Quem é Pedro? De que jeito ele é? Havia no coração de Cornélio, isso estou dizendo eu, não uma palavra, mas uma expectativa. Ele estava ansioso para saber o que Deus ia fazer. Sabe o que eu aprendo nessa noite? A primeira coisa é que o culto não começou na casa de Cornélio. O culto não começa às 18 horas na igreja. O culto começa na minha semana com Deus em casa. O culto começa no ensaio. O culto começa na oração. O culto começa na Bíblia. O culto começa no jejum que você faz segunda, terça, sexta. O culto não começa no domingo. Ele começa antes. A gente tem que aprender a cultuar antes. Antes de estar aqui, antes de estar aqui. O culto de Cornélio começou quando ele recebeu a visão do anjo. Foi lá que o culto dele começou, quando ele estava jejuando, orando, e Deus mostrou um anjo para ele. O seu culto não começa domingo às 18 horas. O seu culto começa desde a hora que você levanta até a hora que você dorme. Desde a hora que você levanta até a hora que você dorme. Ô Renato, então eu culturo o tempo todo. O que Paulo ensina? Quer comais, quer bebais. Tem coisa que crente faz é comer, né, irmãos? Faça tudo para a glória de Deus. Então, quando eu estou trabalhando, fazendo meu trabalho bem feito, eu estou cultuando, Se eu estou fazendo para Deus, eu estou cultuando. Quando eu dou aula, irmãos, com vontade para eles, de aprender, de fazer eles aprenderem, eu estou cultuando a Deus. Estou fazendo para a glória de Deus. O culto de Cornélio começou antes de começar na casa dele. A primeira coisa que você e eu aprendemos nessa noite é culto todo dia, é culto toda hora, porque tudo que fizermos, faremos para Deus. Tudo bem, na hora que eu vou cozinhar eu peço mais misericórdia. Senhor, eu estou fazendo para... Não, Jesus, Rogério, porque o Senhor não parece aqui não. Eu volto eles para cozinhar. Meu pai, peço lanche, para a glória de Deus. Então o culto de Cornélio não começou na igreja, começou lá atrás. E o culto de Pedro também começou lá atrás, quando ele sentiu necessidade de orar antes de comer. Você está entendendo que o nosso culto não é das 18 às 20 horas. O nosso culto é o tempo todo para Deus.
expectativa no coração de Cornélio. Não venha para a igreja de qualquer jeito. Vem com expectativa do que Deus pode fazer neste lugar. Não acorda de qualquer jeito. Acorda com expectativa amanhã do que Ele pode fazer amanhã. Eu não sei, mas Ele é poderoso. Aleluia. Amanhece com expectativa. Deus pode fazer uma guinada, uma virada. No estalar de Deus, Ele pode. Acorda com expectativa. Diz pro teu irmão, acorda com expectativa. Não acorda dizendo, ai meu Deus, é segunda, Senhor. Acorda dizendo, meu Deus, é segunda. O que será que vem pela essa semana? Deus vai fazer alguma coisa. Você vai começar assim, diga amém. Amém. Eu vou ligar. Então havia uma expectativa no coração de Cornélio. Vai acontecer alguma coisa aqui nessa casa. E ele está tão na expectativa que ele não se contenta. Ele já era crente, nem sabe, irmãos. Ele faz o quê? Vai ficar ele, a esposa, filhos? Não, a Bíblia diz que ele chamou parente e amigos mais chegados. Cornélio sabia que Deus ia fazer alguma coisa, então ele precisava compartilhar com mais gente. Ele enfiou na casa dele, eu imagino, a Bíblia diz que ele chamou parentes e amigos mais chegados. Eu imagino que ele enfiou um monte de gente na casa dele e falou assim, daqui a pouco o Pedro chega, hein, gente? Mas o que vai acontecer, Cornélio? Eu não sei não, mas minha expectativa está em alta. Eita, eu estou 100% pro culto nessa noite. Eu saí de casa, de Catanduva, com uma expectativa que está ultrapassando esse teto, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa essa semana. Eu sei que Ele vai mexer em alguma coisa essa semana. A minha expectativa é que Ele faça. Cornélio enche a casa de gente. E está vindo Pedro. Aí Pedro chega lá, vê um monte de gente. Já levou mais um monte de gente. E aí Pedro fala para Cornélio, me conta, o que eu estou fazendo aqui? Porque deixa eu te falar um negócio, Cornélio. Eu estava na minha casa, Deus falou para eu vir com esse povo aí depois de uma visão que eu recebi. E agora eu estou aqui, Cornélio. E aí Cornélio vai contar o que nós lemos aqui. Eu tive uma visão, Deus mandou eu mandar homens, eles foram te buscar, você está aqui. E nós estamos aqui desejosos porque Deus vai falar para a gente. Sabe o que eu acho interessante? A palavra que Cornélio usa. Olha o que ele diz, ó, no versículo 33, ó. Logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus. Ele não estava no templo, irmãos. Ele estava na casa dele. E Deus estava lá também na casa dele. Quando você não está na igreja, Deus está lá onde você está. Quando você está trabalhando, Deus está lá onde você está. Quando você está sozinho, Ele está lá onde você está. No meio do povo, Ele está lá onde você está. Deus está em todos os lugares. E é por isso que depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, onde eu estiver, eu posso falar com Ele. Ele está em todo lugar. Não tem mais um lugar chamado Santíssimo. Tem um lugar chamado Todo Lugar. E Ele está. Estamos todos aqui diante de Deus. Expectativa mil. Então o culto começou lá atrás. Deus trouxe alguém cheio de Deus para pregar para eles. Eles estão com a expectativa lá em cima. E agora Deus vai usar um homem cheio de Deus. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação que teme e faz o que é justo. E aí Pedro vai começar a pregar. Pedro vai começar a pregar. Sabe qual é a pregação de Pedro? Não é Pedro? Ele vai começar a pregar. Vocês estão vendo, né? Ele está em concordância com a palavra, irmãos. Isso que eu chamo de concordância com a palavra. Vocês não estão entendendo? É porque ele vai pregar, Nath. Então ele já está acostumado com o altar. E você acha que eu estou brincando? Eu estou falando sério. Ele vai pregar. Quando Pedro abre a boca, Pedro não vai falar que o caminho foi longo. Pedro não vai falar que a viagem foi difícil. Pedro não vai falar que ele andou com Jesus. Pedro não vai falar, eu andei até sobre as águas. O discurso de Pedro é só Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele abre a boca e fala, ó, João veio primeiro, batizando, mas depois veio Jesus. E por causa de Jesus a gente tem acesso a Deus. E ele começa a falar de Jesus e dá-lhe Jesus no povo. E ele fala que Jesus veio a esta terra como homem, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
sobre Jesus, você está fazendo igualzinho Pedro. Diga comigo, pregando. Mas não tem outro discurso na boca de Pedro? Não tem. Ele gosta de Jesus. E olha que ele traiu, irmãos. Mas Deus deu uma mudada no coração dele, né? Se converteu, confessou aos irmãos. E aí Pedro abre a boca e só fala de Jesus. Ele veio aqui, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E você acredita, Cornélio, que ele apareceu para os discípulos? Andou com a gente depois de ressurreto. E começa a falar de Jesus. Depois você vai ler na tua casa do 36 até o versículo 43, ele vai falar de Jesus. Enquanto ele está falando de Jesus, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que aqueles homens são tomados pelo Espírito de Deus. Pedro não pôs a mão em ninguém. Pedro simplesmente falou de Jesus. E quando ele fala de Jesus, o Espírito Santo desce, porque os corações ficam quebrantados. Levanta a sua mão nessa noite. Você vai sair daqui cheio de Deus, porque o Espírito Santo vai te tomar e todo vazio será preenchido pela presença de Deus. Oh, aleluia! Ele nem acabou de pregar, tá todo mundo falando umas línguas estranhas, umas coisas diferentes. E os que foram com ele estão olhando assim: gente, não é que batiza até gentil? E eles começam a falar línguas estranhas. E os irmãos que vieram lá, todos os judeus: gente, que coisa linda, Deus batizando o ímpio. E aí eles falam assim: é ímpio nada, é tudo crente agora. Ei, Deus vai fazer coisa surpreendente quando você falar de Jesus. Deus vai fazer coisa surpreendente quando você falar de Jesus. Eu tinha 11 anos de idade, faz um pouco de tempo, irmãos. E nem vou fazer as contas. Faz mais de 20 anos, Jesus. E eu tinha uma sede do Espírito Santo de Deus, eu queria ser batizada. Estava tendo uma campanha na igreja, campanha de batismo com o Espírito Santo. Quando estava tendo aquela campanha, a minha mãe foi na segunda-feira orar. E uma irmã chamada Beth disse assim: Ruth, a Renata está em casa, né? Porque era círculo de oração, tinha 11 anos, não ia. Quando você chegar em casa, avisa ela que ela vai ser batizada quarta-feira. Irmãos, era segunda, essa quarta-feira não chegou nunca. A hora que minha mãe chegou em casa e falou assim: ô Renata, a Beth mandou te avisar que você vai ser batizada com o Espírito Santo, irmãos. Aqui eu saí chorando pro quarto. E feliz da vida, eu podia ficar orando a noite inteira. O Senhor vai renovar em você o amor pelas coisas do céu. O Senhor te trouxe nessa noite, porque o vazio deste mundo não vai mais pegar a sua vida. Ele vai renovar em você o amor pelas coisas do céu. Sabe aquela coisa prazerosa que você sente quando a presença do Senhor está quase palpável em casa? Aquele dia, eu estava em casa e eu tive que sair da sala, porque senão eu ia passar vergonha chorando lá. E fui pro quarto e eu só dizia: vem quarta-feira, vem quarta-feira. Irmãos, essa quarta-feira não passava. Chegou no culto à noite, nós fizemos uma grande roda e começamos a orar, mas não deu 5 minutos. Eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus e nunca mais deixei ele embora, porque a presença dele é preciosa. O Senhor quer te tocar. A igreja dos últimos dias precisa ser impactada com um avivamento. Eu tenho ouvido grandes ministros falando sobre a noiva não estar preparada para o arrebatamento. A gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não se prepara para a vinda de Cristo. Estamos imaturos ainda. Mas eu quero ser maduro para receber o noivo em você. Sabe o que te trouxe aqui nessa noite? A necessidade de cultuar a Deus. Quando o homem foi criado lá, o homem foi criado antes do jardim do Éden. Deus fez o homem, criou o jardim do Éden, colocou o homem lá dentro e fez as mulheres lá dentro. Porque Deus falou: flor, mulher, eu vou botar aqui. Menos para mim, irmãos, que eu não sei idade nenhuma. Ele colocou as mãos dele em nós. Para todas as coisas que Deus criou,
criou, Deus disse: haja e ouve. Deus liberou uma palavra e aconteceu. Mas a Bíblia diz que Ele formou o homem do pó da terra. Formar não é liberar uma palavra. Ele pôs a mão ao DNA de Cristo em nós. Deus está em nós. Você precisa adorá-lo, porque é para isso que você nasceu. Você não vive sem Ele. A gente precisa dele tanto quanto precisa de ar, irmão. E quanto mais perto dele, mais completo nós somos. Mas quanto mais longe dele, mais vazio ficamos. Cornélio foi criado para adorar a Deus e sentia necessidade. Quando ele tem a oportunidade de fazer um culto na casa dele, saber quem é Deus, ele não perdeu a chance. Fez o culto, foi batizado com o Espírito Santo, causou um alvoroço na igreja, porque a igreja teve que mudar de visão e entender que Cristo veio para todas as nações, porque o próprio Cristo tinha dito: ide por todo o mundo. Deus não falou: fique em Jerusalém e prega para o judeu. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você entendeu o culto da casa do Cornélio? Quer fazer um culto na tua casa? Faz esse propósito com Deus. Renata, mas eu sou sozinho para cultuar. Começa sozinho, depois Deus vai preparando um marido, um filho, uma vizinha para orar junto, e aí vai. Não era um templo, irmão, era uma casa. Mas na casa, Deus desceu com glória. Sabe o que eu tenho percebido? E não é só eu tenho ouvido muitas correntes de pessoas dizendo a mesma coisa. Nós estamos voltando ao princípio da essência. Sabe onde nasceu a primeira igreja que nós cultuamos a Deus? Numa casa. Sabe onde eu vi muitos milagres acontecerem? Pessoas sendo curadas de câncer, de enfermidades, libertas de demônios na minha casa. Os meus pais faziam culto, minha mãe chegava do serviço correndo, ela ia lá, se trocava e ia chamando as vizinhas de porta em porta. Na nossa cozinha tinha escola para as crianças, a professora era eu, irmãos, botava nós para ir com as crianças. Mas eu confesso que eu queria ficar com os adultos. Vizinhos foram libertos, pessoas aceitaram a Cristo, pessoas foram curadas. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Faça cultos em casa. Você entendeu a mensagem de Deus? Faça cultos em casa. Cultue o tempo todo, o dia todo, toda hora, para quando chegar no culto com a igreja, a glória descer também. Então, na casa de Cornélio, eu aprendo que o culto começa antes das 18 horas. Que eu preciso chamar alguém cheio de Deus para ministrar. Esse alguém pode ser você. E aí, Renata, eu aprendo que é só falar de Jesus que o Espírito Santo se aproxima. Sabe por quê? Porque Ele é o presente que Jesus te deu. O que Jesus falou? Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Que presente, irmãos! É noite de valorizar o Espírito Santo de Deus. Eu posso orar, pastor? Quero chamar o conjunto, eu nem sei se vocês vão cantar. Charles, você vê aí? Vamos cantar o Exu? Eu nem sei se vocês vão cantar. Vamos cantar o Exu? Se coloque de pé nessa hora. Há um espaço no seu coração que só será preenchido pela presença de Deus. Como é que eu faço isso, Renata? Cultuando. Como é que eu cultuo, Renata? Abre a boca e convida ele. Fala: mora em mim, habita em mim, tira o vazio. Dá glória a Deus, dá aleluia, canta louvores. Todas as ações que fazemos para a glória de Deus é culto. Nós já aprendemos isso nessa noite. O culto depois de Jesus ficou bem mais simples. Pode acontecer em qualquer lugar. Por que não na nossa casa? Vamos começar a fazer culto em casa. Renata, eu moro sozinho. Melhor ainda, quando você estiver cultuando, tá você, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já tem um monte de gente já. Renata, eu sou sozinha, só eu sou crente, não tem problema, você começa sozinha. Mas ao falar de Jesus, o Espírito Santo vai descer e os da casa também serão tocados. Então nós vamos adorá-lo mais uma vez nessa noite. E depois de adorá-lo, nós vamos orar. Para quê? Para voltarmos ao primeiro amor e desejar as coisas
Somente essas pessoas. Eu quero chamar aqui na frente quem passou por uma semana de extremamente angústia, uma pressão, uma opressão maligna. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estavam angustiadas essa semana que passou. Sabe? O coração apertado. Nada estava bom, você entrava, você saía, você entrava, você saía. E nada estava bom. Eu quero chamar essas pessoas aqui na frente. Você tem coragem de receber uma oração para ser liberto? Eu não faço isso. Deus está me mandando fazer nessa noite. Você que se sentiu oprimido essa semana, não importa que você é crente. O nosso adversário quer nos oprimir a nossa mente. Mas o Senhor vai trazer libertação para você nessa noite. Eu quero chamar gente que pensou em se matar essa semana. Vem aqui na frente. Por que eu vou aí na frente, Renato? Para confessar que só existe Jesus, o único